Hoje a gente vai falar sobre convolução, tá? É um assunto que realmente é considerado difícil, etc. Mas hoje, por exemplo, eu vou fazer a teoria. A parte difícil da convolução é fazer ela propriamente dita. A teoria é até simples para você chegar no raciocínio e chega na convolução. A aula de amanhã eu vou fazer todos os casos de convolução que existem, certo? Então, primeiro vamos chegar lá. Como é que a gente chega na convolução, né? Então, primeira coisa, né? A gente já viu o que é um sistema linear invariante no tempo, né? No sistema linear, o que acontece? Se você pegar uma entrada x1 e tiver uma saída y1, e tiver uma entrada x2 e tiver uma saída y2, o que acontece? A saída, né, correspondente à entrada x1 mais x2 vai ser y1 mais y2, tá? Então, só relembrando aqui como é que é. Você entra com x1 e sai y1, você entra com x2 e sai y2, né? Se você entrar com x1 mais x2, vai sair y1 mais y2, tá? E também tem aquele negócio da constante, né? Se tiver um kx1, vai sair ky1, tá? Esse é um sistema linear, é importante a gente saber disso, tá? Para a gente poder entender a convolução, tá? O que é invariante no tempo? A gente já viu. Invariante no tempo eu não vou nem desenhar aqui, mas basicamente é aquilo. Você pega uma entrada, coloca no sistema, aí você tem uma saída. Aí você desloca a saída num determinado tempo, certo? Então, você tem aqui uma entrada, deixa eu desenhar que fica mais fácil. E você tem uma saída. E aí você desloca a saída num tempo, por exemplo, t. Deixa eu apagar aqui. Aqui, ó, é t. Né? E aí, se você tiver a mesma entrada deslocada, né? Você deslocou a entrada agora, com a mesma distância que você deslocou a saída lá em cima, e colocar no sistema, aqui é o sistema, né? O que vai acontecer? A saída vai ser t. Ou seja, essas saídas aqui são iguais, tá? Né? Ou seja, se você tem uma entrada e tem uma saída e a saída deslocada, se você tiver entrada deslocada, vai dar exatamente a saída anterior, certo? Isso é importante, tá? Bom, a primeira coisa que a gente vai ver, quando a gente fala em convolução, para chegar lá, né, aqui na introdução, é o seguinte, a gente vai ver o seguinte. Lembra que eu falei que nós tínhamos... Vocês conhecem o sinal impulso. Pode ser um impulso unitário no tempo, que eu falei bastante sobre ele, porque ele é realmente o sinal mais complicado, certo? Como é que é o impulso unitário no tempo? Só para a gente lembrar, é uma coisa assim, ó. É zero o tempo todo, quando chega em zero tende a infinito. Tem até aquela setinha, certo? É zero o tempo todo, quando chega em zero tende a infinito. E tem um impulso unitário no tempo discreto. Eu falei no tempo, mas é no tempo contínuo. Quando eu falo tempo, é tempo contínuo. Quando eu falo tempo discreto, é o n, tá? No tempo discreto ele é muito mais simples. Inclusive a gente vai entender a convolução primeiro no tempo discreto. Por quê? Existe convolução no tempo discreto e convolução no tempo contínuo? Sim, são iguais, digamos assim, né? Não são iguais porque o impulso é diferente, e no tempo discreto você não vai usar integral, no tempo discreto você vai usar somatório, vocês vão ver como é que é, tá? E aí você pode, digamos que, fazer com que o limite do tempo discreto seja o tempo contínuo, e aí você tem a fórmula geral da convolução. Mas nem precisa fazer isso. O livro que eu usei aqui para falar sobre convolução, que é o livro do Oppenheim, ele até faz isso, mas ele até fala, não é necessário. E vocês vão ver que realmente não é necessário, tá? Bom, se você entrar com o delta de t num sistema qualquer, vai sair alguma coisa, né? Se você entra com impulso, sai alguma coisa. Ah, Bel, mas é muito complicado, como é que você vai entrar com impulso, que é uma coisa que tende a infinito? Tudo bem, entra com o degrau, né? E você tem uma saída, e aí se você derivar a entrada, você deriva a saída do sistema linear,
Tudo bem, é a mesma coisa. Mas finge que vocês sabem entrar com impulso. O que vai sair? Vai ter uma saída. Essa saída aqui, ela tem um nome especial. Ela é chamada de H de T. Tá? E H de T, a letra H é usada especialmente para saída, que é chamada de resposta ao degrau. Vale também para H de N quando o tempo é discreto. Está todo mundo entendendo? Nada complicado por enquanto, certo? Ok? Bom, o que vai acontecer? Né? Então, resposta ao degrau. Resposta ao degrau, eu estou maluco? Resposta ao impulso. Resposta ao impulso. Entrou um impulso, a saída é a resposta ao impulso. Tá? Então, isso aqui é importante pra caramba. Em resposta ao impulso. Tá? Legal. O que a gente vai ver agora é que a resposta ao impulso ela caracteriza um sistema linear invariante no tempo. O que é caracterizar um sistema? Isso, notem, isso que a gente vai aprender aqui é uma das coisas mais importantes do curso de sinais e sistemas, né? Porque ele é o seguinte, o que ele está falando que caracteriza é uma coisa que eu falei já em outras aulas, mas basicamente é o seguinte: se eu conhecer, eu tenho um sistema, eu não sei nem o que ele faz, o que ele é, mas vamos supor que eu sei qual é a resposta ao impulso, ou seja, se eu vou lá no meu sistema, que é uma caixa preta, eu coloco aqui dentro na entrada um impulso unitário e vejo qual é o sinal que sai aqui. O sinal que vai sair aqui é a resposta ao impulso, concorda comigo? É um outro sinal, é o H de T. Ou H de N, em tempo discreto. Tudo bem? Beleza. E aí, se eu conheço essa resposta ao impulso, eu consigo determinar, mesmo não conhecendo o que está dentro dessa caixa preta, mesmo não conhecendo o sistema, eu consigo determinar a resposta a qualquer entrada. Se eu colocar um degrau, eu vou saber a resposta. Como assim? Eu vou fazer uma conta com essa entrada. Que entrada é essa? Um degrau? Que entrada é essa? Uma rampa? Que entrada é essa? Uma onda quadrada? Que entrada é essa? Uma onda senoidal? Eu vou pegar essa entrada e vou fazer uma conta com a resposta ao impulso, com o H de T. Certo? É uma conta mesmo. É uma operação matemática. Tá? E o resultado dessa operação matemática vai ser a saída do sistema, ou seja, vai sair o que o sistema mostra, como o sistema reage àquela entrada que eu fiz, que é diferente da resposta ao impulso. A resposta ao impulso está aqui, eu vou usar ela para determinar todas as outras respostas possíveis. Vocês entenderam como é que é importante, então, a resposta ao impulso? Pensa bem, com um sinal só. Que sinal é esse? A resposta ao impulso, com um só. Tá? Um só. Tanto pode ser no caso discreto, como pode ser no caso contínuo. Eu consigo determinar qualquer resposta a qualquer sinal. Cara, isso é poderoso. Pensa bem, isso é poderoso pra caramba. Você não precisa conhecer tão bem. Você não precisa conhecer todas as características dessa caixa preta. Você só precisa conhecer uma característica dessa caixa preta, que é como ela responde quando eu entro o quê? Um impulso. Cara, isso é muito bom. Pensa bem, isso é muito bom. Você já sabe como é que o sistema se comporta. Concordam comigo? Por isso que eu falo, se você já sabe, como assim? Eu já sei como ele se comporta porque eu conheço a resposta ao impulso. Se eu conheço a resposta ao impulso, qualquer entrada que vier, eu vou fazer uma conta junto com da entrada, junto com a resposta ao impulso, e eu vou ter a saída que eu quero. Eu não preciso ficar me preocupando como funciona, certo? É como se fosse mais ou menos assim. Se você tem aqui um circuito que tem uma determinada característica, se você entra com um impulso unitário, você tem lá uma forma de onda sair. Saiu, por exemplo, uma onda quadrada naquele circuito.
né? Se eu agora entrar com uma onda triangular, você vai falar, pô, vou ter que fazer as contas todas para saber qual é que vai ser a saída. Não, vou ter que fazer as contas usando o sistema, né? Não, eu simplesmente vou fazer uma conta com essa onda triangular junto com, né, a saída lá que foi a resposta ao impulso, que é a onda quadrada, e eu vou conseguir saber a resposta. Eu não preciso nem olhar o sistema novamente. Ah, mas essa conta é fácil? Bom, assim, é uma conta que é uma integral, certo? Então a gente vai ver. Integral no tempo contínuo, no tempo discreto é um somatório. É uma integral que vai de menos infinito até mais infinito. Faz sentido, né, se você pensar bem, né? Os sinais podem ser, né, também infinitos, né? Então, de repente, tem que ser uma integral que vai de menos infinito até mais infinito. O somatório também vai ser mais infinito, de menos infinito até mais infinito, somatório, quando é o caso discreto. Essa conta, digamos assim, a gente chama de convolução, tá? Essa é a convolução, certo? Muito legal, tá? Muito legal como? Pô, muito legal. Se eu descobrir a resposta ao impulso de um sistema, eu sei qual é a saída do sistema para qualquer entrada que for diferente do impulso. Basta eu conhecer a resposta ao impulso, qualquer entrada que não seja o impulso, eu vou saber a saída. Pô, isso é útil pra caramba pra gente. A gente pode fazer um circuitinho lá, vamos pensar assim, num convolutor, digamos assim, né? E aí você pode simular qualquer sistema. Porém, isso só vale se os sistemas forem lineares e invariantes no tempo. Por isso que a gente ficou falando de configuração de sistema nas outras aulas, tá? Ah, mas o sistema não é linear. Quase todos os sistemas a gente consegue uma aproximação linear e invariante do tempo. Ah, mas se não for linear e invariante no tempo, aí você vai ter que estudar uma outra disciplina, tem no curso de vocês, lá no 5º ano. Chama-se sistemas não lineares, tá? A invariância no tempo é mais fácil conseguir do que às vezes a linearidade. A linearidade, às vezes, não tem jeito. O sistema é composto com tantos componentes não lineares que ele não consegue ser linear, né? Mas vocês vão ver como é que funciona. Na maioria das vezes, sabe como é que funciona? Vocês têm que usar aproximações usando o computador, porque não tem muito o que fazer, certo? Mas vamos lá. Agora, eu vou explicar a convolução, porém, eu vou explicar a convolução primeiro para sistemas discretos no tempo, tá? Para sistemas discretos no tempo. Então, olha que ele fala o seguinte, ó, seja o seguinte sinal, x de n vale 1 quando n igual a 0, vale menos 1 quando n é igual a 2, vale 2 quando n é igual a 5, certo? E vale 0 em todos os outros casos. Então, eu vou desenhar esse sistema. É o x de n, né? Eu vou desenhar ele aqui. Ó, vou pegar aqui, botar um eixo aqui, outro eixo aqui. Aqui é um eixo n, tá? Aqui é um 0, aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3, aqui é o 4, aqui é o 5, aqui é o 6, menos 1, menos 2, tá? E deixa eu descer mais um pouquinho aqui. Aqui é menos 1, aqui é 1 e aqui é 2. E agora eu vou desenhar. Vou fazer o seguinte, ó. Ele vale 1 quando n igual a 0, então é isso aqui, ó. 1 quando n igual a 0. Ele vale menos 1 quando n igual a 2. Então, ele vale menos 1 quando n igual a 2. E ele vale 2 quando n igual a 5. Ok. Deixa eu só colocar aqui uns tracinhos para ficar bem claro isso. E ele vale 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 e assim por diante dos dois lados. Ok? Está desenhadinho o sinal aí, certo? Bom, a primeira coisa,
será que eu consigo, né, escrever, lembrando, que o impulso unitário, no tempo discreto é esse aqui, ó. Já falei lá em cima, mas eu vou colocar ele aqui, ó. Aqui é 0, aqui é 1, e o impulso unitário no tempo discreto é muito mais simples do que o impulso unitário no tempo contínuo. Simplesmente essa coisa aqui, certo? É o impulso unitário no tempo discreto. Aí aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, aqui é menos 1, aqui é menos 2, aqui é menos 3. Aí eu pergunto, será que usando, aqui eu vou escrever o H de N, ó, H de N, será que eu consigo, H de N não, desculpe, ninguém reclama, né, delta de N, tá? Será que eu consigo escrever esse sinal aqui, que é o X de N, usando o H de N, usando ele combinado e deslocado? Cara, assim, tem até a dica, olha só. lembrando que o impulso unitário no tempo discreto é assim também, né? Eu não coloquei, mas ele é bolinha em tudo, né? Olha só, se eu pegar, vê se vocês concordam comigo. Se eu pegar o delta de N, que é esse cara aqui, se eu pegar o delta de N menos 5, quem é o delta de N menos 5? Eu vou colocar, exatamente, vou colocar aqui, ó. O delta de N menos 5, não é esse sinal que eu vou colocar agora não, né? Na verdade, o delta de N menos 5 é o delta de N deslocado 5 unidades. Então, lá no zero vai ser 0, certo? Mas o delta de N menos 5 seria alguma coisa nessa posição aqui, ó. Certo? E aqui seria tudo 0. Ok? E o delta de N menos 2 seria um cara aqui. Aqui não, deixa eu fazer isso aqui para não confundir vocês. Então, esse aqui seria o delta de N menos 2. Todo mundo entendeu o que eu acabei de desenhar? Esses três caras? Agora pega o delta de N, soma com o delta de N menos 5 multiplicado por 2. Concorda que é multiplicado por 2? E diminui o delta de N menos 2, ou seja, multiplica o delta de N menos 2 por menos 1. Certo? Então, vocês concordam que eu posso escrever isso aqui como se fosse isso aqui, ó? X de N é igual a 1 vezes delta de N. Por quê? Porque eu estou pegando o delta de N na origem e estou ponderando, né? Lembra quando você faz média ponderada? Aquela amostra vezes 1, a outra amostra aparece 2 vezes, você coloca vezes 2, não é isso? Eu estou ponderando os impulsos, né? Olha só, não tem um impulso negativo em N-2? Então eu coloco menos 1. Se não tem um impulso positivo de tamanho 2 em menos 5, em 5, então eu coloco o 2. Vocês concordam comigo que eu posso fazer assim? Não é? Ok? Então, olha só, eu, na verdade, transformei a minha entrada X de N, né? Deixa eu botar aqui, a minha entrada X de N, na soma, mesmo com essa subtração aqui, a gente pode escrever como se fosse mais menos 1, concorda? Não posso fazer mais menos 1? É uma subtração. A soma de 3 sinais. Que sinais são esses? O x1 é o 1 delta de N, o x2 é o menos 1 delta de N menos 2, que esse aqui é o 1 vezes delta de N, o x2 é o menos 1 que multiplica delta de N menos 2, e o x3 é o 2 que multiplica o delta de N menos 5. Todo mundo entendeu? Certo?
Então, note, isso vale, perceba, isso vale para qualquer sinal discreto, concorda? Qualquer sinal discreto. É só eu pegar os valores dos sinais, concordam comigo? Né? Um sinal discreto que tem um monte de valores, né? Cada valor eu multiplico pelo delta de n naquele valor, concorda? Né? Cada valor vezes delta de n naquele valor, mais o outro valor vezes delta de n. Na verdade, o sinal sozinho é uma soma, né, de vários sinais delta de n, tudo bem? Só que esses sinais delta de n, eles não estão na origem, eles estão deslocados. E eles não são de tamanho 1, eles são ponderados de acordo com o sinal. Todo mundo entendendo? Tá fácil entender isso, tranquilo? Tá. Beleza, né? Então, vamos lá, continuando. Então, aqui só o desenho que ele colocou aqui, ó. Só o desenho. Então, ele pegou lá o x1, né? E desenhou, que é o delta de n. Esse aqui é quanto? Isso aqui vale 1 vezes delta de n. Ele pegou o x2 e desenhou. Isso aqui vale quanto? Isso aqui vale menos 1 vezes delta de n menos 2. E ele pegou o x3, que é esse sinal aqui, e isso aqui vale quanto? Delta 2, que multiplica delta de n menos 5. Certo? Todo mundo entendeu? Se eu somar os três sinais, olha o que vai dar? Vai dar o xn. Sinal original. Não é? Deu o xn. Legal? Beleza. Olha só. O que vai acontecer? Então, eu acabei de mostrar, eu falei isso já, mas agora vamos botar de uma forma matemática mais, digamos, mais bonita. Eu acabei de mostrar que se eu fizer, né, se eu tenho um xn, que ele vale x de 1, x de 2, vamos botar aqui os valores que ele pode assumir: x de menos 1, x de menos 2, x de 0, x de 1, x de 2, e vai embora. Tem vários valores, certo? Cada valor, cada x de menos 1 vai ter um valor. Concorda comigo? Vai ter um valor, né? Você concorda comigo que se eu pegar isso aqui e multiplicar pelo delta de n menos menos 1 vezes o delta de n menos menos 2 vezes o delta de n menos 0 vezes o delta de n menos 1 vezes o delta de n menos 2, quer dizer, em vez de eu pegar os valores, eu pegar vários sinais separados, tá dando para entender? Vários sinais separados, mas se eu somar todos esses sinais, eu tenho um sinal original, concorda comigo? Certo? Só que aí eu vou usar agora, olha, isso aqui não é menos 1, isso aqui não é menos 1, isso aqui não é menos 2, isso aqui não é menos 2, isso aqui não é 0, isso aqui não é 0, isso aqui não é 1, isso aqui não é 1, isso aqui não é 2, isso aqui não é 2. Cara, o que é? Se eu somar todo mundo, não vai dar o xn? Não é isso? Não é? Então, quem é o xn? Pensa bem, matematicamente falando, xn é o somatório de k igual a menos infinito até mais infinito. Quem é esse k? É esse cara aqui. Certo? É esse cara aqui. De x de k vezes delta de n menos k. Ou seja, eu consigo expressar um sinal, que é discreto, né? Um sinal x de n, eu consigo expressar ele como uma soma infinita de impulsos, certo? Que são deslocados e ponderados pelo valor de x de n em cada uma das variáveis k. Concordam comigo? Né? Que aí é como se fossem as variáveis n, tá? Certo? Então é isso aqui, ó, tá? Então, o que vai acontecer agora? A gente vai mostrar agora. Opa! Vou apagar aqui. O que vai acontecer agora? Ó, vocês lembram da linearidade, né? Então, isso é importante. Se eu entrar
com x de 1, sai y de 1. Se eu entrar com x de 1 de n, né, x de 1 de t, sai y de t. Se eu entrar com x de 1 de n, sai y1 de n. Se eu entrar com x2 de t, sai y2 de t. Se eu entrar com x2 de n, sai y2 de n. Certo? Se eu entrar com uma combinação linear de x1 e x2, sai a mesma combinação linear de y1 e y2. Certo? Isso é linearidade. Tá? O que tem que acontecer na combinação linear? Isso aqui não pode ser função do tempo. Isso aqui tem que, essas coisas A e B tem que ser o quê? Constantes. Certo? Constantes. Tá? E a invariância no tempo? A invariância no tempo a gente já viu. Ó. Ele até está mostrando isso, a invariância no tempo aqui com um sinal discreto. Pode ser com um sinal discreto, pode ser com um sinal contínuo. O que ele faz? Ó, você tem uma entrada e tem uma saída. Né? Você tem uma entrada e tem uma saída. Certo? E aí o que acontece? Tá bonitinho. A entrada está no zero, a saída começa no zero. Né? A entrada aqui foi... Na verdade, se a gente fosse ver a entrada disso aqui, seria basicamente um delta de n, né? Dá para ver, né? Ela vale 1, não é isso? Ela vale 1 em n igual a 0, certo? E se isso aqui é um delta de n e tem um sistema aqui, passando aqui, né? Ele não mostrou aqui, mas a entrada passa por um sistema e chega na saída, certo? Se a entrada é delta de n, a saída a gente já viu, tem um nome especial para essa saída, qual é? O h de n, né? Resposta ao impulso. Entrou o impulso, o que sai? A resposta ao impulso. Saída é igual a resposta, né? Em circuitos a gente não coloca entrada, a gente coloca excitação, né? E no circuito a gente não coloca saída, até coloca, pode colocar entrada do circuito e saída do circuito, mas às vezes o cara coloca excitação e resposta, né? Porque a excitação é você colocar alguma fonte, alguma coisa assim, que vai ser uma entrada, e a resposta vai ser justamente o que acontece depois que aquela entrada passou pelo sistema, tá? Então, saída e resposta é a mesma coisa, tá? Ok? Saída do sistema e resposta do sistema é a mesma coisa, tá? Entrada do sistema e excitação no sistema é a mesma coisa também. Bom, o que vai acontecer se eu deslocar o impulso? Vou deslocar o impulso. Delta de n menos 2, eu desloquei o impulso. O que vai acontecer com a saída? Se eu desloquei 2 unidades, aqui a saída é igual deslocada de 2 unidades. Isso por quê? Porque o sistema é invariante no tempo. Certo? A saída não muda. Né? A saída não muda. Bom, se eu deslocar 5 unidades, eu vou ter, lembrem-se que aqui o que eu tenho, ó, vai ser o h de n menos 2, que é o h de n deslocado de 2 unidades, aqui vai ser o h de n menos 5, que é o h de n deslocado de 5 unidades, né? Aqui são 5 unidades, certo? Tudo bem, certo? Então, se eu entrar com delta de n, vai sair o h de n. Se eu entrar com delta de n menos 2, vai sair o h de n menos 2. Se eu entrar com o delta de n menos 5, vai sair o h de n menos 5, certo? E se eu entrar com uma combinação lineares dos deltas, vai sair a mesma combinação lineares dos h's. Concordam comigo? Que o sistema é linear e invariante no tempo. Então, o que vai acontecer? Né? Vamos lá. Se eu entrar, né? Então, isso que eu estou falando agora. Se eu entrar com uma combinação linear, cadê a combinação linear? Olha a combinação linear aqui dos deltas. Certo? Que é como se fossem esses 3 sinais lá que vocês viram. Né? x1, x2, x3. x1 é um valor do delta deslocado, nem deslocado, x1 é o próprio delta só multiplicado por 1. x2 é o delta deslocado multiplicado por menos 1 e o x3 é o delta deslocado 5 unidades multiplicado por 2, certo? Se eu entrar, né, com x1, x2, x3, vai sair o quê? Vai sair y1, y2 e y3, que vão ser o h de n vezes 1, o h de n menos 2
vezes menos 1 e o H de N menos 5 vezes 2. Claro, a gente já viu isso, certo? Não é isso que vai acontecer? Então, a saída, olha só, se entrou com uma combinação linear de deltas, vai sair a mesma combinação linear, só que de H's, concordam comigo? Ok? Saiu aqui a combinação linear de H's, certo? Ou seja, se eu pego, né, uma entrada qualquer e divido ela numa soma de impulsos, eu posso fazer isso com qualquer entrada. A gente não mostrou isso aqui, né? Eu não posso fazer qualquer entrada, que é o xn, e transformar ela numa soma infinita de impulsos. Não posso fazer isso? Não consigo fazer isso sem problema? Claro, né? Ah, se for só um impulso, se for só um impulso, essa soma só tem um elemento, e esse elemento é 1 vezes delta de n, certo? Que é o x0, certo? Só tem... Lembra que o impulso só existe em zero? Então é só o k igual a zero, né? Ok? Legal? E aí a saída, né, na verdade, vai ser nada mais do que a saída do sistema vai ser, se a entrada for delta n, aí você passa isso aqui, que é esse somatório enorme aqui pelo sistema, vai sair o quê? Vai sair o H de n, certo? Se for uma coisa só. Porém, não é só delta n, né? Um sinal complexo. Um sinal complexo é isso aqui, concorda comigo que é isso aqui? Né? E aí, ó, olha o que eu posso falar. Eu posso falar, eu acabei de mostrar isso, eu posso falar que se entrar isso aqui, ó, deixa eu pegar e copiar esse cara aqui que eu já coloquei com a minha letra. Copiar. Deixa eu pôr aqui. Colar. Olha só. Se eu entrar agora no meu sistema com esse cara aqui, deixa eu botar o xn, a saída do sistema é o que eu quero, é o yn. Mas vocês concordam que se o sistema for linear invariante no tempo, sistema linear invariante no tempo, várias vezes vocês vão ver essa sigla, SLIT, né? E o que vai sair? Pensa bem, o que vai sair vai ser o y de n, a gente já sabe, mas pensa bem, vai ser o quê? Vai ser um somatório de k igual a menos infinito até mais infinito, do x de k, que são todos os valores constantes, entre aspas, são aqueles valores que você tinha. Você não vai ter o x de 1 vezes o delta de 1, certo? Não vai ter o x de 2 vezes o delta de 2, quer dizer, x de 1 vezes o delta de n menos 1, x de 2 vezes o delta de n menos 2, não é isso que vai acontecer? Como o x de 1, o x de 2, o x de 0 são constantes, o que vai sair é o h de n menos k. Não sei se vocês conseguiram pegar a brincadeira aqui, né? Olha lá. O que vai sair é isso aqui, ó. Tá? O x de k, h de n menos k. Por quê? Porque o sistema, ele vai agir só no delta. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ele vai agir só no delta e vai ter a saída h. Ah, mas se você não conhecer h, você não sabe a saída. Justamente o que eu estou falando desde o início da aula. Se eu conheço h, eu sei todas as saídas. Concordam comigo? Se eu conhecer h de n, conhecer ele inteiro, né? Eu preciso conhecer ele inteiro porque vai ter h de n menos 1, h de n menos 2, então, concorda comigo? Eu tenho que conhecer ele inteiro. Se eu conheço o h de n e eu conheço a entrada, eu sei quem é o y de n. E não preciso nem saber o que o sistema faz. Ah, mas como assim? Você precisa? Claro que eu preciso saber o que o sistema faz, mas para justamente descobrir o h de n. Só uma coisa que eu tenho que fazer. As outras entradas, né? As outras entradas eu consigo tirar dessa conta aqui. Essa conta aqui chama-se soma da convolução. O nome é esse mesmo, tá? Soma da convolução, tá? Então, ó, o que eu acabei de escrever aqui, ele bota aqui, ó, que se você entra com uma entrada x de k delta de n menos k,
sai uma saída x de k, h de n menos k. Tá certo? Exatamente o que eu coloquei ali, certo? O somatório da convolução, soma da convolução, é a mesma coisa, tá? Pode falar soma também. Tá? O símbolo da convolução é asterisco. É isso aqui. Tá? Mas não é bolinha, não. É só o cara. Vou até botar uma seta aqui, assim. Que não é a bolinha. Bolinha, o asterisco com bolinha é uma outra operação que existe. Tá? Então não vou nem botar essa bolinha. Tá? E ela é comutativa, né? Ok, você pode fazer a convolução do h de n com x de k ou x de k com h de n. E isso é fácil ver aí é matemática pura, é só você botar n menos k igual a z, por exemplo, você está entendendo? E fazer uma mudança de variável, você vai ver que vai dar a mesma coisa, entendeu? Vai dar exatamente a mesma coisa, certo? Ok? Então, tranquilo, legal? Tá, legal, Abel. E aí? Porra, aí eu descobri uma coisa fortíssima. Dado uma entrada qualquer, dado um sistema qualquer, se eu conhecer a resposta ao impulso do sistema, vamos pegar aqui um sistema que no caso esse aqui é um sistema discreto, né? Se eu conhecer a resposta ao impulso do sistema, né, eu consigo, através da conta que é o somatório da convolução, resolver qualquer saída. Tá legal? Certo? Fazendo essa somatória da convolução. Isso é difícil? Não sei, vamos ver se é difícil. Eu diria o seguinte, isso tem uma forma fácil de fazer, a gente vai ver que na convolução discreta, a gente chama também isso aqui de convolução discreta, né? Porque é para sistemas discretos. Ela é bem fácil de fazer usando a definição. E a gente vai dar uma outra forma de fazer na convolução discreta, que é complicada, mas sabe por que a gente vai dar essa outra forma de fazer? É porque na convolução contínua, a forma de você tentar encontrar a saída usando a definição é uma integral complicada. Não é que seja uma integral difícil de fazer. Notem, uma integral complicada nem sempre é uma integral difícil de fazer. Uma integral difícil de fazer é aquela integral em que você tem que saber alguma técnica especial. Se eu mandar vocês integrarem e elevado a menos x2 sobre 2, que é uma função gaussiana, não sei o que. Puta que pariu, difícil pra cacete de fazer, galera. Vou logo avisando, tá? Cheio de técnicas, tá? Se eu mandar vocês integrarem x sobre raiz de x2 mais 2, vocês já sabem que tem que fazer uma substituição trigonométrica, umas coisas bem loucas, né? Agora, se eu mandar vocês integrarem x ao quadrado, etc., porra, integral fácil pra cacete de fazer. Quando é que uma integral de x ao quadrado ou qualquer coisa que seja complicada, né, fica difícil de fazer? Na maioria das vezes, essas integrais são integrais de menos infinito até mais infinito. Porém, nem sempre as funções existem de menos infinito até mais infinito. Certo? E aí, o difícil, por isso que eu falei, né, a integral complicada, que eu falo que é que você tem que determinar os limites de integração. Vocês vão ver que a grande confusão na convolução são os limites de integração, certo? Porque aí você se confunde também com as letras. Você está integrando em uma variável de integração tal e usando a letra t como se fosse um limite. Como assim? É porque para cada instante t, aquele é o limite, entendeu? E como é variável de integração, ou seja, naquela integral, o tal é que é a variável de integração. Então, t é um limite. Mas esse limite pode ser 1 num determinado instante e 2 num outro instante qualquer. Vocês estão entendendo? Então, você coloca t porque ele é uma variável? É. Mas, para a integração, ele funciona como se fosse uma constante. Vocês estão entendendo? Isso é uma integral complicada de fazer, o que é diferente de uma integral difícil de fazer. Vocês entenderam qual é a brincadeira? E é por isso que a convolução assusta. Assusta mesmo. No livro do Lattes fala que a galera para de fazer engenharia elétrica e vai fazer teologia. 20%. Né? Quer conversar com Deus. Olha, eu vou levantar um pouquinho, só beber uma água, porque que o pessoal que chegou atrasado, eu já estou sentado numa almofada.
porque eu tô com um corte absurdo aqui, né? Já não dói tanto, mas agora eu vou tomar uma água, porque o médico falou que eu não posso ficar muito tempo sentado, né? É assim mesmo, é uma merda. Muito velho. Agora já não incomoda quase nada, mas ele fala, quando começar a incomodar, você levanta, né? Fica um pouco em pé para não ficar forçando a porra. Ah, então só almofada, né? Tá dentro da bolsa. Não, porra, na semana passada não tinha condição, de jeito nenhum. A coisa escalou, você tá entendendo? Escalou mesmo. Eu tô tomando remédio ainda. Tive que fazer a drenagem, pior coisa que tem. Drenagem você tem que fazer anestesia. Tomei anestesia. Eu até pedi para fazer geral, porque a última vez que eu tomei uma anestesia, que é aquela, não é local, aquela que chama peridural, sabe qual é? Cara, eu tomei uma anestesia uma vez para fazer um procedimento peridural. Cara, eu nunca mais tomo essa anestesia. Cara, a sensação é que você ficou paraplégico. É horrorosa. Pelo menos eu não aguentei. O cara teve que dar um calmante depois, cara. Eu estava muito ansioso, cara. Uma sensação horrível. Parecia que minhas pernas estavam levantadas, mas elas não estavam lá. É foda, E você fica o tempo todo consciente, né, cara? Aí quando terminou a porra da anestesia, aí eu falei, beleza, terminou o procedimento, o cara fez o curativo, blá blá blá. Não foi agora ele deu geral. Eu não aguentava não. Eu falei, não, dá geral aí, porra. Eu não aguento não. Porra, pior coisa que tem, eu nunca tinha tomado. É uma merda. Quem vai ter, normalmente quem faz cesariana, né? Eu vi, minha esposa tomou 2 vezes, ela fez cesariana 2 vezes. E eu tava na sala, lá, parecia um pai babão, né? Filmando, não sei o quê. Né? E aí, os caras sempre falam assim, antes de você entrar na sala, é muito engraçado, você desmaia quando vê sangue, porque várias vezes acontece que o médico tem que segurar o pai, né, caindo que não, porque tem bastante sangue a cirurgia, não é uma coisa tão simples, né? Bom, aí tá, né, as mulheres tomam essa aí, né, para ficar acordada durante a cirurgia, né, mas porra, uma sensação muito ruim, eu não quis não. Aí tomei geral. E quando eu voltei da outra, que ela foi voltando, né? Você vai voltando, aí você começa a sentir a perna, começa a poder balançar a perna, não sei o quê. Porra, eu tava com vontade de mijar e não podia, né? Não sai de jeito nenhum, entendeu? E aí começa a doer, porque começa a doer a bexiga, né? Aí tive que chamar a enfermeira para botar um catéter, né, para vazar. Não, nem sente, porque você já está anestesiado, ela passa. Normalmente ela só coloca, quando o cara tem que colocar essas coisas, às vezes o cara não está anestesiado, eles botam um gel que é anestésico, é feito com xilocaína, não sei o quê. Mas quando você está meio que anestesiado, eles colocam um tubo direto, só botar uma vaselina lá para não ficar prendendo. Putz, eu mijei 1 litro. Horroroso, galera. Ó. Ah, mas a anestesia geral é pior. Não, anestesia geral é a melhor coisa que tem. Você acorda tipo, oi? Você olhando aquele teto, né? Anestesia geral, você olha o teto. Oi? Não, normalmente eles fazem o quê? Eles botam os doentes que estão acordando todos no mesmo lugar, numa sala de recuperação, né? Aí você acorda, tem outro cara do teu lado assim, olhando. Não é assim mesmo. Aí os caras, acordou, seu Abel, vamos pro quarto. Aí leva lá, porra, é uma merda, cara, uma merda. Nunca mais toma anestesia de jeito nenhum. A minha mulher ri. Minha mulher é cirurgiana. Ela sacaneia pra caramba. Ela ri. A maioria das cirurgias que ela faz tem que ser geral, porque é bariátrica, né? Então tem que fazer tudo, né? Então não tem jeito, não dá para fazer local, né? E esse também, o que eu tenho, você fala, eu não podia fazer anestesia local no lugar, não, quando você tem uma infecção muito grande, no caso meu, né, que tem que drenar, tem que ser geral,
Local você pode dar para tirar uma unha, não sei o que, você bloqueia ali, mas tirar um dente, você foi. Mesmo assim, o dente, se você pensar bem, não é uma anestesia local. O cara anestesia o nervo lá atrás, entendeu? Você fica com a cara toda. Tanto que quando você sai do dentista, sai. Faz o teste do assopro, né? Quando estiver vazando é que ainda não passou anestesia. O dentista também, porra, não é mole. Então é isso aí, ó. Acabei de falar então que o sistema linear invariante no tempo é caracterizado pela sua resposta ao impulso, pelo H, né? Se eu tenho H de N, eu sei toda a resposta. Tá ok, ó? E ele aqui até faz esse resumo aqui, depois a gente vai fazer ele com o tempo contínuo. Mas é basicamente meio que o que a gente fez, né? Deixa eu ver se está tudo certinho, porque às vezes ele errou aqui na transparência, né? Eu roubei essa transparência, está muito boa, né? Então, vamos lá, ó. X de N, né? Entra no sistema, ele bota esse aqui H de N, mas esse aqui é o sistema, né? Por que ele coloca H de N? Porque o que caracteriza o sistema é o H de N, né? Então, se X de N entra um sistema qualquer, o que sai é Y de N, né? Isso é um sistema qualquer. Entra X de N, sai H de N. Aí, se entrar o delta de N, nota, delta de N é um X de N específico, né? É um X de N especial. O que vai sair? Vai sair uma saída especial também, que é o H de N, certo? O X de N qualquer, sai o Y de N qualquer. O X de N sendo delta de N, sai um H de N, que chama-se resposta ao, né? Pela definição de H de N, chama-se resposta ao impulso. A gente fez aquela soma toda para mostrar bonitinho como é que funcionava. Mas olha aqui, ó. Entrou o delta de N menos K. Como o sistema é linear e invariante no tempo, vai sair o quê? O H de N menos K. Certo? Se eu pegar uma constante e multiplicar pelo delta de N menos K, sai o H de N menos K, porque ele é invariante no tempo, multiplicado pela constante. Por quê? O sistema é linear e invariante no tempo. Concordam comigo? A invariância no tempo ele mostra aqui, ó, o K e o K, e a linearidade ele está usando aqui, ó, multiplicou, saiu, certo? Quem é esse cara aqui? São todos os x's de K's, né, multiplicado por todos os deltas de N's, né, deslocados, que compõem o sinal. Concordam comigo? Então vai sair o quê? Vai sair todos os x's de K's e os H de N de K's, certo? Que vai ser o quê? Que vai ser a saída. Mas quem é isso aqui? Isso aqui a gente já viu que é o X de N, certo? Né? Isso aqui e isso aqui vai ser a definição de... Aqui está errado, né? Aqui é a definição de Y de N. Isso aqui vai ser o Y de N. Né? Tá ok? Legal? Que bacana, né? Beleza, então ele bota um exemplo aqui, ó. Um exemplo do somatório da convolução usando a parte de... usando a parte de tempo discreto, né? Tá falando de somatório da convolução em tempo discreto. O que ele faz? Ele fala, ó, ele não fala qual é o sistema, mas ele fala que o sistema tem essa característica. Concorda comigo que se ele deu essa característica e fala que o sistema é linear e invariante no tempo, qualquer que seja a entrada eu vou conseguir fazer a saída? Não é isso? Não é? Então ele fala, como é que você vai fazer a saída? Fácil, olha aqui. Eu sei que a minha entrada é essa aqui. O que eu vou fazer? Eu tenho isso aqui. Eu tenho X de N. O que eu vou fazer? Eu vou fazer somatório de K igual a menos infinito até mais infinito do X de N vezes o H de N menos K. Certo? X de K, desculpa. Tá? X de K. Legal, é o que eu vou fazer. Tá? Onde o X de K são os valores de X de N para cada um dos valores, né? Para N igual a... Porque a gente fica tão negócio, né? Porque X de N e X de K, teoricamente, é a mesma coisa, né? Concorda comigo? É a mesma coisa. Porque o X de N e X de K, em vez de você usar N, você está usando K. Basicamente, você vai ter os valores do X de N. Então, como é que a gente faz isso? Faz na marra, olha aqui. Faz o somatório. Como assim faz o somatório? Vou fazer, ó. Somatório não é esse?
não é? Quantos valores de K eu tenho no somatório? Não são infinitos. Eu só tenho 3 valores para x de n, né? Porque isso aqui pode ser x de n, pode ser o x de K, certo? K igual a 0, K igual a 1, ou... Aliás, eu só tenho 2 valores, desculpa, eu só tenho 2 valores no somatório, né? Que são os 2 valores. Eu tenho infinitos valores, só que todos são o quê? 0, né? Então eu tenho 2 valores que são diferentes de 0, não é? Valores para K igual a 1 e para K igual a 0, não é? Então você vai fazer o somatório. Somatório de K igual a menos infinito até mais infinito de x de K, H de n menos K. Aí o que vai dar? Presta atenção. O que vai dar? Como é que vai ser a saída, né? Então, vai ser assim, ó. Como são só 2 valores, para K igual a 0 e para K igual a 1, vai ser x de 0 vezes H de n menos 0, mais, é um somatório, x de 1 vezes H de n menos 1. Concordam comigo que é isso aqui? Não é? Legal. E agora? Isso aqui pode ser escrito assim, x de 0 vezes H de n mais x de 1 vezes H de n menos 1. Só que o x de 0 vale meio vezes H de n mais 2 vezes H de n menos 1. Tudo bem? Certo? Isso quem é? Isso aqui é a saída. Concorda que é a saída do sistema? Não é? É a saída do sistema. Cara, por isso que a gente aprendeu lá operações com sinais. A gente agora vai fazer uma operação com sinal. 2 operações. A gente vai pegar o sinal H de n e vai multiplicar por meio. 3 operações. 4. Depois a gente vai fazer pegar o 2 e multiplicar. A gente vai deslocar o H de n uma unidade para a direita e multiplicar por 2. Não é isso? Ok? E depois a gente vai pegar essas 2 coisas e vai somar. Ok? Então aqui já está feito, desenhando, ó. Esse é o H de n. Estão vendo? Esse é o H de n. Tá? O que eu vou fazer aqui? Esse é o x de n. Estão vendo aquilo? Esse é o x de n. Certo? Vou botar aqui um eixo para ficar mais bonitinho. A gente normalmente usa um eixo aqui assim. Tá? Deixa eu botar um eixo aqui também. Ok? Fica melhor de vocês verem. Legal? Tudo 0, tá vendo? Aqui em 2, aqui em 3, aqui em menos 1, aqui em menos 1, aqui em 3. Tá dando para ver? O resto é tudo 0. Aquelas bolinhas ali é 0. Certo? Bom, aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar primeiro, a primeira abordagem, né? Que é a mais simples, digamos assim. Você vai pegar meio vezes H de n. Meio vezes H de n é esse cara aqui multiplicado por meio, certo? Ok? Então olha só, ele não é 1, 1 e 1 em 0, 1 e 2? Não é? Não é isso? Ele não é 1, 1 e 1 em 0, 1 e 2? Então vai ficar o quê? Vai ficar meio, meio, meio em 0, 1 e 2, certo? Ok? Sim? Agora, ele vai pegar o 2 e vai multiplicar o H de n menos 1. Certo? Então, ele vai pegar o H de n menos 1. O H de n menos 1 quem é? Eu vou desenhar aqui, ó. H de n menos 1 é isso aqui. Concorda? 1, 2 e 3, não é? Não é isso? Ele vai multiplicar por quanto? Por 2. Então, olha só. Ó. 1, 2 e 3 multiplicou por 2. Aqui multiplicou por meio. Certo? E eu tenho que somar as 2 coisas? Tem. Então, como é que você vai somar? Meio com 0 dá meio. 2 com meio dá 2,5. 2 com meio dá 2,5. Não colocou aqui, mas é 2,5. E 2, aqui é 2 também, né? Aqui é 2, aqui é meio, aqui é meio. E 2 com 0 é 2.
Essa é a saída y de n. Fácil, não é? Fácil. Bem fácil, tá? Essa forma de fazer é bem fácil, não tem o que falar, tá? O cara coloca um sinal, coloca outro, você faz essa conta aqui, não é complicado, certo? Beleza. Agora a gente vai fazer diferente. Puta, agora que é fora. Olha só, eu não tenho aqui um... Vamos botar a definição da soma da convolução. Somatório de k igual a menos infinito até mais infinito de x de k, h de n menos k, certo? Isso aqui é o que? É o y de n, certo? Notem que isso aqui é o y de n. Tudo que está aqui no nosso somatório é um somatório em k. O k vai sumir, porque é um somatório em k, o k some. Lembra que nem integral é em tal, o tal some, não é isso que acontece? Quem é que não some? O n está ali do outro lado. Eu poderia dizer o seguinte, ó, se fosse assim, y de 0, eu poderia escrever assim, ó, é somatório de k igual a menos infinito até mais infinito, de x de k, h de n, que é igual a n e menos k, mas esse n aqui, quanto é que está valendo aqui agora? 0, concorda comigo? Para um número só para o 0, concorda comigo? É assim? E você vai ter que y de 0 é igual a somatório de k igual a menos infinito até mais infinito, de x de k, h de 0 menos k. Aliás, a gente já podia ter feito, eu não precisava nem ter feito isso que eu acabei de mostrar para vocês. Eu podia ter feito isso na matemática. Se y de n é alguma coisa que tem um n, se você colocar o n igual a 2, é tudo que está lá naquela coisa do lado direito e colocar o quê? 2. Certo? Concordam comigo? Se eu colocar 1, é tudo que está lá do lado direito, onde tem n eu coloco 1. Certo? O que ele vai fazer agora nesse método que a gente vai fazer aqui, né? É um método que ele é complicado, tá? Mas pensa bem, é possível. Vocês concordam que eu consigo encontrar o meu y de n fazendo todos os valores de y, né? Y de menos infinito, né? De menos 3, de menos 2, de menos 1, né? De 0, de 1, de 2, de 3, não é a mesma coisa? Bom, mas então você vai ter que fazer essa conta aqui para todos os valores de n possíveis, concordam? Com todos os valores de n possíveis. Sim, vou fazer essa conta para todos os valores de n possíveis. Né? Qual conta é essa? A conta é essa aqui, esse somatório de k igual a menos infinito até mais infinito, de x de k, h de n menos k. Tá? Como é que você vai fazer isso? Vamos lá. Primeira coisa, né? Eu não devia nem ter colocado primeiro, ele coloca aqui no desenho dele, o h de k, tá? O h de k. Mas ele não deveria ter colocado o h de k. Ele não deveria ter colocado o h de k. Ele deveria ter colocado o primeiro desenho aqui. Ele deveria ter colocado o x de k. Eu vou explicar por quê. Porque olha só, vou botar aqui no mesmo nível. 0, 1, 2, 3. Eu nem lembro como é que era o x de k. Menos 1. Mas vou botar aqui o eixo aqui. O eixo igual. Vou botar até o eixo igual. Para ficar assim fica difícil, né, Abel? Esse eixo todo torto aí, porra. Bom que ele acerta. Então, eu vou botar o x de k aqui. Quem é o x de k? A gente já viu lá qual é o x de k. Ou o x de n, né? X de k e o x de n é a mesma coisa, concordam? Só que muda a letra, certo? O x de n é meio e 2, em 0 e 1, não é isso? Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui. Meio e 2, em 0 e 1. Então, vou colocar aqui. Ó. Meio. Vou botar aqui um cara grande aqui. E 2. Aqui é tudo 0. Tá? Aqui é tudo 0. Beleza. Agora, olha só. Deixa eu colocar aqui, isso aqui é 2, isso aqui é meio. Então os dois caras aí, não estão os dois caras aí?
Legal. Isso é H de K, não é? Certo? Deixa eu apagar isso aqui por enquanto. Isso é H de K, não é? Não é H de K? Isso aqui é H de menos K? Olha aqui, olha embaixo, isso que eu coloquei agora. É H de menos K? É, né? Lembra? Inverteu o K? Agora tem uma coisa importante. Isso é legal. Quando a gente faz x de n, né? Ou x de k, e faz x de k menos 1, o que acontece? Você anda para a direita, certo? Não é isso? Ok? Se você fizer x de k mais 1, você anda para a esquerda. Mas se você tiver, eu não vou mostrar isso, depois a gente faz no exercício, mas se você tiver x de menos k e fizer x de menos k mais alguma coisa, você vai andar para a direita. E faz sentido, pensa bem, se o x normal, se você soma, ele anda para um lado, vocês estão entendendo? Quando você inverte, quando você soma, ele deve andar para o outro. Não faz sentido isso? Mas eu vou demonstrar isso para vocês depois, pode ser? Tranquilo? Então lembrem disso. Se eu tenho x, porque é importante, senão é uma das confusões que o pessoal faz. Se eu estou com ele invertido, aqui eu inverti o H de K, né? Fiquei com o H de menos K. Você concorda comigo que se eu somar alguma coisa, ele vai deslocar para a direita? Certo? E se eu diminuir alguma coisa, ele vai deslocar para a esquerda? Não é isso? Agora, na verdade, né, quando eu deixo dessa forma aqui, vocês concordam que eu poderia dizer que, apesar disso aqui ser x de ser H de K, isso aqui seria o H de K de H de menos K, eu poderia dizer que isso aqui é H de... Eu posso escrever que é o H de menos K mais 0, não muda nada, né? Não é isso? Não é isso? Aqui é 0, né? E aqui é 0. Deixa eu tirar esse N. Esse N aqui que eu tenho que tirar. Peraí. Tá? Beleza. Certo? Agora olha só. Se eu fosse colocar H de K mais 2, olha que coisa interessante. Se eu colocar H de K mais 2, H de K não, H de menos K mais 2 aqui embaixo, ó, é o H de menos K deslocado 2 unidades para a direita. Certo? Não é isso que eu acabei de falar? Se o H está negativo, não é o H, qualquer sinal que está invertido, se você soma alguma coisa, ele vai para a direita. Ah, mas no outro, é só quando é positivo. Tudo bem? Legal? Beleza. Olha só. O que eu tenho que fazer no somatório mesmo? Eu não tenho que fazer todos os N's para encontrar o somatório completo? Concorda comigo? Todos os N's? Não, tem que fazer o somatório. Mas para você encontrar o y de n, você não tem que pegar todos os n's? Desde n igual a menos infinito, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Vocês concordam comigo? E para cada um desses eu não vou ter que fazer uma conta? Para cada um desses eu vou ter que multiplicar e somar. Multiplicar e somar. Concordam comigo? Tá? Então olha só. Se eu pegar, isso é H de menos K menos 2, né? E se eu pegasse, por exemplo, H... Vou desenhar aqui. Deixa eu ver se ele já não desenhou. Não. Vou desenhar aqui. Ele mandou mal nesse desenho. Ele deveria ter desenhado isso aqui. Eu agora vou desenhar. Deixa eu botar o eixo. Só para ficar bonitinho. Opa, não. Ao contrário. Mandou. O eixo. Aqui é 0, aqui é 1, aqui é 2, aqui é menos 1, aqui é menos 2. Vamos supor que eu fizesse, por exemplo, isso aqui, ó. Vê se vocês concordam comigo. Se eu fizesse isso aqui. Vocês concordam que esse cara aqui é o H de menos K menos 1? Não é isso? Não é o H de menos K menos 1? Legal.
Agora vamos fazer o seguinte, né? Vamos colocar agora, ó, justamente, tá aqui embaixo, tá vendo ele aqui, ó, o h de menos k menos 1? Não é isso? E quem é esse cara aqui, em vermelho? É o x de k, que tá paradinho, ele tá paradinho, certo? Não é isso? Olha só, quando n é igual a menos 1, o que acontece quando n é igual a menos 1? Eu vou fazer a conta, lembra que eu quero encontrar o valor de y de menos 1? Vou fazer a conta. A conta não é somar a multiplicação das duas funções? Não é isso? Só que olha só, essas funções não têm um valor, aqui é zero, ó. Eu vou botar aqui que vai ficar bem claro, ó. Isso aqui é zero para o vermelho. Concorda que isso aqui é zero para o vermelho? Da mesma forma, isso aqui é zero para o azul, certo? Está dando para entender? Está vendo? Eu coloquei no mesmo eixo os dois sinais. Quando eu multiplicar esses sinais, o que vai dar? 2 vezes 0, 0. Meio vezes 0, 0. Meio, não, desculpa. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. Ou seja, aquele somatório todo, para n igual a menos 1, que é o y de 1, quem é o y de menos 1? Não é somatório de k igual a menos infinito até mais infinito, de x de k, h de n menos k, só que aqui eu vou botar, ó, menos 1 menos k, não é isso? Eu não estou multiplicando os dois sinais, x de k e o h de 1 menos k, mas quando eu multiplicar esses dois sinais, o que vai acontecer? Zero. Está dando para entender? Vai dar zero. Então, y de 1, de menos 1, vai dar zero. Tá? Isso porque eu usei o n, né, que é o n menos k aqui, ó. Eu usei menos 1. Certo? Legal? Eu usei menos 1. O que vai acontecer agora, né? Se eu usar menos 2, o que vai acontecer com esse cara? Vai para onde? Ele vai para a esquerda, concorda comigo? Se eu usar menos 2, esse cara azul não vai para a esquerda? Se eu usar menos 3, ele vai para a esquerda. Se eu usar menos 4, ele vai para a esquerda. Cada vez mais ele vai ficar longe do vermelho. Nunca vai sobrepor. Já não sobrepõe para menos 1. Vocês entenderam o que eu estou falando? Para n igual a menos 1 já não há uma sobreposição. Então quando você faz a multiplicação dá tudo zero. Certo? Ou seja, para n menor do que menos 1, a saída y de n é igual a zero, menor ou igual, certo? Beleza, agora vamos pegar um outro n. Por exemplo, vamos pegar o n igual a zero. Vocês concordam que o n igual a zero, o sinal azul vai ficar ali, em cima do zero? Não é? Notem que o sinal vermelho é esse aqui, pessoal, olha, ó, continua para cá, ó. O sinal vermelho é esse, tá? O sinal azul é esse, ó. Vou botar aqui, ó. É esse, eu vou botar aqui assim, para não ficar confuso. O vermelho aqui também já era. Ó o sinal azul aqui, tá? Você não vai ter que fazer aquela multiplicação dos dois sinais? Agora, aqui dá zero, aqui dá zero, aqui dá zero. Para cá tudo zero, para cá tudo zero. Mas aqui, nesse ponto, não dá zero. No n igual a zero, quanto é que vale? No n igual a zero, vale meio, não é? Vale 1 vezes meio, vale meio, certo? Então, para n igual a zero, o meu y de zero vale 5, ou seja, o y de n, quando n é igual a zero, é igual a meio, certo? Continua. Se n é igual a 1, tem sobreposição? Tem duas sobreposições, estão vendo? Está vendo o que está acontecendo? Eu estou andando com o sinal azul. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Estou andando com o sinal azul para a direita. Para n, eu já andei no sinal azul de menos 1 até menos infinito. Eu preciso andar agora com ele já andei de menos 1 até menos infinito, tenho que andar com ele de 0 até mais infinito. Concordam comigo? Eu tenho que fazer todos os valores de n. Não é isso? Tem que fazer todos os valores de n. Então, eu já andei de n igual a menos infinito de menos 1 até menos infinito. Agora eu vou ter que andar de
0 até mais infinito. No 0 deu quanto o valor da saída? Meio. No 1, olha só, tem duas sobreposições. Vai dar, olha aqui, isso aqui vai dar meio vezes 1, que é meio, mais o que? Mais 1 vezes 2, que é 2. 2 daqui com o meio daqui dá 2,5. Então, para n igual a 1, a saída é... Porra, meu, isso aí vai dar um trabalho. Muito mais difícil do que a gente fez antes, concorda comigo? Muito mais difícil, né? Mas vocês estão entendendo como é que é a mecânica? Você desloca o sinal, inverte ele, e aí vai andando desde lá de baixo até aqui. Normalmente você faz assim, ó, porque quando você faz assim, quando o outro sinal fica mais ou menos parado, você já tem um monte de zeros, entendeu? Porque você não tem sobreposição. Quando você começa a andar, você vai ter sobreposição. Só que você sabe que esse outro sinal está parado, não está? O que vai acontecer? Depois de um determinado n, também vai ter um monte de quê? De zeros, entendeu? Então eu encontrei, ó, para y de n, para n igual a 1, deu 2,5, certo? Agora eu continuo, y de 2, n igual a 2. O que vai acontecer? Já estou andando, agora a sobreposição é aqui e aqui. Deu novamente 2,5. Então, y de n, quando n igual a 2, é igual a 2,5. Notem que eu estou pegando todos os valores do y de n. Eu já peguei para n menor ou igual a 1, tudo é 0. Para n igual a 0, meio. Para n igual a 1, 2,5. Para n igual a 2, 2,5. Para n igual a 3, opa, só tem essa sobreposição aqui, que vai dar 2. Então, para n igual a 3, y de n, quando n igual a 3, vai dar 2. E, a partir do 3, para n igual a 4, não tem mais sobreposição. Você vê que ele andou e passou? Tudo é 0. Você vai multiplicar por 0, vai multiplicar por 0, vai multiplicar por 0. Como assim vai multiplicar por 0? Porque aqui é 0, né? O vermelho é 0 aqui. Certo? E por que você não vai multiplicar o vermelho pelo azul? Sim, só que o azul aqui é 0. Certo? Entenderam o que eu estou falando? Ok? E aí para n maior ou igual a 4 é 0. Notem, quando a gente fez a conta, olha o que a gente encontrou quando a gente fez a somatória. A gente chegou a isso aqui, ó. 0, 1, 2 e 3. Meio, 2,5, 2,5 e 2, não é isso? Eu acabei de fazer de uma outra maneira e que deu quanto? Deu meio, 2,5, 2,5 e 2. E depois é 0. Certo? Se eu fosse desenhar, eu tinha exatamente a minha saída lá de cima. Essa saída que eu encontrei aqui, né? Que é essa aqui, ó. Tá ok? Que é essa aqui. Legal? Eu teria a mesma saída, tá? É exatamente isso, né? Desenhando. Deixa eu fazer aqui, só para finalizar nossa aula. Não é aqui, é aqui. Deixa eu pegar aqui. Tá. Copiar. Então, desenhando, né? Desenhando. Tá aí, ó. Desenhando é exatamente a mesma saída, certo? Ok? Ah, mas essa coisa ficou muito mais complicada. Ficou. Mas vai ser usada quando a gente tiver na aula que vem fazer a convolução, contínua, porque a gente começou com a convolução discreta, certo? Na convolução contínua você não vai conseguir fazer no primeiro momento. Não, na discreta pode, mas na maioria das vezes, desculpe, se for sinais como sinais limitados, etc., pode fazer pelo primeiro método. Porém, você acaba, melhor tudo bem, é mais fácil pelo primeiro método. Mas é que, na verdade, você vai ter quase sempre, ninguém te dá exemplo de convolução contínua, a gente só usa isso para você até aprender o método. A gente mostra como é que é e mostra como é que faz. Porque eu também não podia chegar e já direto colocar o método aqui. Vocês entenderam o que eu estou falando? Esse método de rebater.
Porque aí não tinha nem sentido, era muito mais fácil fazer a conta, porra. Meio vezes H de N mais 2 vezes H de N menos 1. É muito mais fácil fazer isso, porra. Não há dúvida, né? Porém, o que é que acontece? Você aprendendo essa outra forma, pô, essa outra forma é escrota, porque você tem que pegar todos os N's, etc. Beleza, você vai ter que pegar todos os N's, é pegar o H de N menos K, porque o X de K está parado, vocês concordam comigo? Pegar todos os N's é pegar o H de N menos K, e esse N aqui vai variar, certo? Se ele for, a gente viu que nesse caso aqui, quando N é igual a menos 1, menos 2, menos 3, esse cara está andando para cá e nunca vai ter uma sobreposição. Quando N é igual a 3, 4, não sei o que, também ele tá para cá e está andando para a direita, e também nunca vai ter sobreposição. Mas entre 0 e 3 tem os valores que há sobreposição, tem que fazer a conta. Para cada um dos valores tem que fazer a conta. Note que o outro era mais fácil, você tinha que fazer uma multiplicação, uma soma só de sinais e acabou. Aqui eu vou ter que fazer 4 somas de sinais para cada caso. Concordam comigo? Para cada caso, tá? Para cada caso. É mais difícil? Não há dúvida que é mais difícil. Porém, para vocês aprenderem na contínua, que você não consegue quase nunca fazer a integral propriamente dita, principalmente por causa dos limites de integração, aí fica mais fácil fazer nesse método aqui, tá? É o método gráfico que chama da convolução, tá? E aí você fala, é usado? Cara, tem que saber como é que funciona, para você ter uma ideia, etc. Na maioria das vezes, quando você vai fazer a convolução, vai usar um programa, não há dúvida, mas tem que aprender, tá certo? Ok? Até porque, como eu falei, vocês sabem que eu falei aqui, que esse é um teorema importantíssimo. Qualquer entrada, você através da convolução tem a saída. O que a gente vai fazer no final, na verdade? O nosso segundo assunto aqui da aula não é transformar de Laplace? Lembra que eu falei, transformar de Laplace é uma maravilha, sabe por quê? Transforma a equação diferencial em equação algébrica, transforma a equação integral em equação algébrica, e olha que coisa legal, transforma a convolução, que é uma integral louca, em multiplicação. Aí é bem melhor, porque você simplesmente não tem que ficar fazendo a convolução, sabe? Você faz simplesmente uma multiplicação, certo? É muito mais simples, é uma operação de multiplicar, que nem logaritmo. Por que o logaritmo foi inventado? Você não deve lembrar, mas é por causa justamente o cara fazer contas complicadas, né? Você pegava, por quê? Porque o logaritmo de 5 vezes o logaritmo, porque a conta, eu estou fazendo bem simples, né? Porque 5 vezes 6 é 30, né? Mas logaritmo de 5, desculpa, logaritmo de 5 vezes 6 é logaritmo de 5 mais logaritmo de 6. Aí você tinha um valor, certo? Aí você fazia a volta e você tinha o valor 30. Ah, mas tem que fazer essa volta, é complicado. Mas é muito mais fácil fazer outros tipos de cálculo. E você tem como fazer isso, essa ida e volta, por exemplo, através de era o que se usava. Eu não peguei isso não, viu, galera? Apesar de eu ter pego uma coisa que vocês não vão nem acreditar, mas eu não peguei régua de cálculo, não. Quando eu estudei já tinha calculadora, tá? Calculadora boa, inclusive, não tão boa quanto vocês têm agora, tá? Mas sabe o que eu peguei que é quase inacreditável? Eu peguei a parte de processamento de informação de dados, de informática, usando cartões perfurados, cara. Vocês não sabem o que é isso. Depois procurem na internet. Sabe o que acontece? Você tinha um computador e aí você tinha um terminal, né? Desculpa, um terminal não. Para você digitar um programa, cada linha do programa era um cartão que você colocava. E aí quando você ia digitando, esse cartão era perfurado em determinados lugares. Então, por exemplo, print F alguma coisa. Nem existia linguagem C, tá, galera? Eu trabalhei com linguagem Fortran, que é uma linguagem que se usa em ciência. Aí você ia colocando, cada linha do teu programa era um cartão. E aí, quando terminava de você fazer a programação, né? Se errou, aí você tinha que tirar aquele cartão e colocar, digitou errado. Tirar aquele cartão e colocou outro. A ordem dos cartões era importantíssima. Tanto que a primeira coisa que você fazia quando você ia usar os cartões, normalmente era numerar eles, para você poder depois colocar na ordem correta, né? Principalmente se você usasse muito cartão. Então, aí você imagina, aí você fazia um programa de 300 linhas, eram 300 cartões, um negócio assim, né? Aí você pegava aqueles cartões todos naquela ordem bonitinha, não podia errar a ordem.
saía da máquina com aqueles 300 cartões, ia até a sala do computador e entregava para o cara. Esse cara metia os cartões na leitora, né? A leitora lia aqueles cartões todos e mandava para dentro do computador. Aí o computador executava as instruções que estavam ali e aí ele imprimia na impressora o resultado. Nesse nível. Nesse nível. É uma coisa assim pré-histórica demais, entendeu? Mas eu usei isso aí, tá? No primeiro ano. Depois eles já fizeram uma sala com terminais, aí você já conseguia evitar de usar a perfuradora. Mas eu cheguei a usar. Falou, galera, até amanhã. Ok? Obrigado.